Boa tarde, pessoal! Bom, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de porteira aberta. Hoje vai ser o dia que a gente vai falar de porteira aberta. Olha ali a porteira aberta. Convidando você a vir fazer essa parceria com a gente, aonde nós vamos apresentar para vocês o sítio do zero até o início da produtividade. Por isso que hoje o nosso papo vai ser falando sobre porteira aberta. Bom, quando alguém pensa sobre realizar um sonho de sair da capital, sair da cidade, daquela barulheira, aí ele procura um lugar e diz assim: quando eu me aposentar eu vou buscar um lugar bem tranquilo. E não é por nada mais, nada menos. Algumas músicas até fazem menção de lugares assim. Bom, na verdade, o sítio ele traz uma série de atribuições que devem ser feitas rigorosamente dentro do prazo. Ou seja, o plantio, o preparo do solo, a escolha da cultivar, se você vai trabalhar com animais, a pecuária, vai suínos, ovinos, caprinos, se você vai trabalhar com galinhas, né, com aves. Então tem todas essas características que no sítio você já vai ter aquela diferença. Não é bem assim, estou indo para o sítio, não vou fazer absolutamente nada. Você tem esse direito de dizer que não vai fazer nada, mas se você escolher vir morar no sítio, fique sabendo que você vai ter uma série de atribuições, e são elas que começam às vezes 6 horas da manhã e vão até o entardecer escurecer. Mas a diferença, qualidade de vida. A qualidade de vida, ela é indiscutível. Diga-se de passagem que quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você pratica um hobby. E quando você vai falar assim, eu quero morar numa propriedade rural, automaticamente você tem que ter em mente o quê? Qual vai ser o seu hobby? Morar numa propriedade rural produtiva ou ter dor de cabeça em uma propriedade rural improdutiva? Nesse nosso canal, @Horta e Jardim, você vai ter todas essas orientações. E nós vamos levar para você mostrando na prática, começando do zero, como nós estamos fazendo aqui. É uma propriedade onde ela praticamente só tinha pasto, e é um pasto que não passava por reformas, apesar de ter curvas de níveis, ainda não estouraram, mas é porque a quantidade de animais que ficavam no pastoreio era pequena. Acabava não comprometendo a qualidade desse solo em questão de erosões. Mas nós estamos aqui em um solo arenoso, na região noroeste do Paraná. Então é um solo arenoso, já partindo já para os tipos de solo de cerrado, do Mato Grosso, tanto em questão de temperatura quanto em estrutura do solo. E é claro, não vamos entrar nesse mérito, estrutura de solo, quantidade de CTC, nada disso. Nós vamos falar para você o sítio do zero à produtividade. Nós já estamos começando. Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer numa propriedade rural, quando você a adquire, seria documentar esta propriedade rural. A documentação vai te dar segurança para quando você obtém não só o direito da propriedade, como ela será considerada sua. Como que isso funciona? Nós temos alguns órgãos do governo que estabelecem diretrizes e normas de uma propriedade. Quem é o proprietário atual? Quem foi o proprietário anterior? Quais são as demarcações? Hoje, para você fazer uma escritura, você vai ter despesa, você tem que pagar impostos. Mas eu tenho que pagar imposto, não estou produzindo nada. Sim, porque aquela propriedade hoje ela não está produzindo, mas você tem a intenção de produzir. E quando você produz e está com a documentação em dias,
com as orientações, você está com os impostos em dias, pagou o ITR, na compra fez a transferência, recolheu a guia de ITBI, e a gente vai estar falando isso daí para você, até porque a nossa área, queremos trazer para você o sítio do zero, é do zero mesmo, desde o momento que você vai adquirir o sítio até o momento de comercializar a sua produtividade, a sua produção, ou você ter essa produção para você mesmo, não importa, mas ela tem que ter uma função social, e essa função social é para quê? Para proporcionar que você retire o sustento familiar de dentro dessa propriedade. Hoje nós vamos falar para vocês então que o primeiro passo para uma propriedade ser bem sucedida é a documentação. Quando você tem a documentação em dias, você não tem o quê? Dor de cabeça. Se você não tem dor de cabeça, você vai dormir tranquilo sabendo que aquela sua propriedade está garantida com o direito de posse, o direito de propriedade, registrada em cartório, e isso te dá uma garantia constitucional. O seu direito à propriedade protegida pelo Estado, defendida pelo Estado, que nós estamos um Estado de direito, né? Então isso é muito importante quando a gente fala, quando todo mundo que vai fazer um canal já começa falando apenas das condições, como que ele vai produzir, aonde ele vai produzir, e ele esquece de falar quais são as características da propriedade. Ele esquece de dizer que a propriedade ela tem que ter um registro, ela tem que existir, assim como uma empresa deve existir. Para você conseguir fazer um financiamento, você precisa de ter essa propriedade registrada. Como que você registra essa propriedade? Fica com a gente, acompanha o nosso canal que nós vamos falar para você passo a passo para você não cair em ciladas, comprar área em zonas de preservação permanente, uma área de mananciais, para você não derrubar uma mata onde ela faz